estava aqui pensando como as coisas mudaram no Brasil, né? Um curto espaço de tempo. Oliveira, o Jorge está ali, a gente, junto com outros companheiros, organizamos a primeira semana do negro na UERJ. Foi a primeira e a última. Acabou em briga. Acabou em briga porque não tinha ambiente para se discutir esse tema, em 1980. E hoje a gente está aqui na Academia de Polícia tratando desse tema, né? E hoje a mesma UERJ tem uma política diferenciada para a admissão de jovens negros, né? Como as coisas mudaram no Brasil. Eu estou lembrando também de um testemunho que foi minha companheira como ministra, Lucélia Freire, que foi reitora da UERJ. Ela falou: Edson, sabe como eu me convenci? Ela estava em dúvida, né, sobre a política de cotas. Como eu me convenci da necessidade de cotas na UERJ foi quando eu estava no elevador, entraram duas meninas da Faculdade de Direito comentando sobre o qual você. Imagine agora a gente vai ter que aturar essa gentinha dentro da sala de aula. Aí ela percebeu que não poderia formar profissionais, operadores de direito com aquela cabeça, né? Então, ali ela se convenceu do caráter positivo de cotas para a universidade, até para aqueles jovens que ali estavam, né? Tem um exemplo também, testemunho do ex-reitor da PUC, padre Jesus Hortal, que a PUC tinha um programa que acolhia os jovens oriundos do pré-vestibular para negros e carentes, que era liderado pelo filho Davi, só que hoje a PUC aderiu ao ProUni, então ampliou, né, o espectro de vagas voltadas não só para jovens negros, mas para os filhos do povo de uma forma geral. Ele falava da mudança que a universidade teve. No início sempre uma resistência, mas que ele um dia, com o vice-reitor de assuntos comunitários, professor Augusto, andando no pilotis da universidade, ele viu o debate de chapas para o DCE da universidade. E duas chapas eram lideradas por jovens oriundos do pré-vestibular. Então isso mostrou o quanto a universidade ganhou com aquilo, né? Essa coisa da diversidade, né? O quanto a diversidade era benéfica, né, para o ambiente social. Eu quero aqui cumprimentar a Secretaria de Segurança, evidentemente, que sem o aval da Secretaria de Segurança isso não ocorreria, né? Os policiais, de uma forma geral, em especial o Oliveira, que é um persistente batalhador, né, desse tema, né, sempre preocupado com essa questão. Desde que eu conheço o Oliveira, era a primeira preocupação que ele tinha no âmbito de sua formação na Faculdade de Direito, né, da UERJ, e dizer que é muito oportuno a gente tratar dessa questão das relações raciais, do racismo, da sua criminalização hoje no Brasil. O Brasil que nós, por conta de todo um processo histórico, a sociedade brasileira custou a perceber que padecia e padece da doença do racismo, que nunca houve uma lei que dissesse assim: olha, o negro é inferior ao branco, o negro não tem o direito de ir a uma escola, não tem o direito, não tem o acesso ao trabalho, enfim, o Brasil nunca colocou isso na forma de uma lei. Ao contrário de situações como nos Estados Unidos e na África do Sul, que estava gravado em lei, até na Alemanha nazista, né, que impedia os judeus terem acesso a serviço. E, por incrível que pareça, né, mas na medida em que ele não é explícito, fica mais difícil combater, né, porque é um inimigo oculto, presente, mas
que não se declara. Então é mais difícil de tratar de uma doença quando o doente não tem a consciência de estar doente, né? Então a sociedade brasileira ainda não tem essa consciência clara, né, da doença do racismo, do mal que o racismo traz, né, à sociedade brasileira. Por isso que eu considero importante a adoção de medidas, né, de caráter de ação afirmativa, né, que provocam um debate, em primeiro lugar, né, provocam um debate, e em segundo lugar, ela proporciona à sociedade, a segmentos da sociedade, né, oportunidades que o Estado brasileiro lhes negou durante muito tempo, né? Essa questão do Brasil é como se a educação, a saúde, o acesso ao trabalho estivesse lá no 10º andar e o negro no primeiro andar. Não é impossível você chegar lá, mas só falta a escada para você ascender ao 10º andar. É um pouco isso, quer dizer, não diz que é proibido, mas não dá as condições, né, para que o jovem possa sonhar e realizar o seu sonho, né, de se formar em uma determinada profissão qualificada no Brasil. Assim é o racismo. Por isso que eu acho que a adoção de medidas de ação afirmativas, e muitos falam do caráter inconstitucional dessa medida, mas ela não pode ser constitucional para uns e não constitucional e inconstitucional para outros. Aí, pegando-se o exemplo da adoção de medidas de ação afirmativa para portadores de deficiência, para as mulheres, né? Por que negá-las ao negro? Né? Então, se a Constituição acolhe para um segmento, ela tem que acolher para outros também. Então a discussão não é de constitucionalidade ou não, a discussão é de mérito, né? Se é oportuno, né? Se é necessário ou não. E a sociedade brasileira, se formos tirar um retrato dela e colocarmos os segmentos étnicos dentro dos estamentos sociais, a gente vai perceber que é necessário sim uma política diferenciada, voltada, né, para a maioria dessa população, que é a população negra desse país, né? Para quê? Para que a gente possa ter ao longo da nossa pirâmide social esse colorido que é esse plenário aqui, onde negros, brancos compartilham o mesmo espaço, né? Então isso é fundamental até para que a gente tenha um Brasil melhor, para que a gente tenha um povo, né, mais ciente, né, da importância do seu país, mais orgulhoso do que é o seu país, né, da história, da origem do nosso país, né? Pouco se fala no Brasil hoje ainda, né, da história da África, mas é importante a gente conhecer a história da África, porque de lá veio a grande parcela do nosso povo. Não só por isso, os nossos costumes, nossa cultura, o nosso idioma é influenciado, né, pela contribuição dos povos africanos que para cá vieram. Então, por que não conhecer essa história? Por que não enriquecer a história de nosso país, né, com a história do continente africano, né? Felizmente, meus amigos e minhas amigas, hoje a gente tem um ambiente, né, para tratar disso. Hoje tem não só para tratar, mas para implementar medidas que visem dotar a sociedade brasileira, né, desse nível, né, de conhecimento. Até porque hoje o continente africano vai ser a salvação do mundo. Parece um absurdo que eu estou falando, mas é um continente com 1 bilhão de pessoas, né? Um mercado, olhando do ponto de vista do capitalismo, um mercado consumidor em potencial. Aí você olha para os Estados Unidos, olha para a Europa, vê o nível de estagnação das economias desses países, né? E você percebe hoje, né, que a África é grande saída, né, para a crise, né, que a humanidade vem experimentando. Não é à toa que ao visitar qualquer país da África você percebe a presença, né, de americanos, de europeus, de chineses,
ali uma ação ainda muito predatória, né, mas estabelecendo relações, né, com os países africanos. Eu acho que, na mesma medida, hoje é um esforço, né, do governo brasileiro em se aproximar, né, do continente africano. Até porque no período da escravidão a distância não havia, né, porque o comércio era muito intenso entre o Brasil e a África, né, comércio de vindas de negros e negras da África para o Brasil, de mercadorias do Brasil para a África como instrumento de troca. Então o comércio era muito intenso. Tem até o livro do Alberto Costa e Silva que falava que era um rio chamado Atlântico. Era tão próximo que parecia as margens de um rio onde era comum, né, a travessia de um lado ao outro. Então resgatar isso, não do ponto de vista da exploração, da submissão de um povo, mas do ponto de vista da colaboração, da solidariedade e do crescimento mútuo, é fundamental, né? É fundamental para o Brasil, né, para a formação do nosso povo, para a consciência do nosso povo, e é fundamental também para os nossos irmãos africanos. Por isso, Oliveira, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Na época do ministro, a gente sempre teve, né, via a importância de estar apoiando eventos dessa natureza, mas era difícil a gente vir aqui por conta da agenda, né? Então hoje eu tenho a oportunidade de vir aqui dar esse testemunho, né, do caráter oportuno dessa iniciativa, né, dos policiais do Rio de Janeiro, de trazer o racismo como tema de preocupação e de preparação, né, o combate ao racismo e de preparação, né, dos profissionais policiais do Rio de Janeiro. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado.